Letícia Oliveira, @bicicleta.bluesky social, editora do El Coyote, freelancer da Máquina de Gelo Seco / Bastarda Inglória, escreveu: galera que só agora tá descobrindo que Aldo Rebelo é de extrema direita. Eu e a Vienem Pace Blue Sky já tínhamos dado a letra em 2022. Eu também venho dando essa letra há muito tempo, né? Ele passou um tempo aqui na minha cidade e eu vi o pessoal da extrema direita com quem ele confraternizava. A Letícia fez a postagem acima compartilhando esse artigo ligado ao UOL. Nova resistência. Como militantes de extrema direita se infiltraram no PDT. Horas atrás ela já havia postado: a Frente Sol da Pátria está envolvida na candidatura do Aldo Rebelo. É bom ficar de olho. Faz alguns dias que eu estava intrigado com esse vídeo publicado no canal do Jones Manuel. Pode existir um reacionarismo desenvolvimentista no Brasil? E na capa do vídeo você tem o Enéas Carneiro, né? E o Aldo Rebelo, né? Então, pode haver um reacionarismo desenvolvimentista no Brasil. São dois reacionários, né? Enéas e Aldo Rebelo. E Jones Manuel se pergunta, será que eles são realmente desenvolvimentistas? Né? E conclui que não, já vou adiantar logo. Se você pegar o Lima Barreto e ler o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, você tem a figura de Aldo Rebelo. Então eu estava com essa missão de analisar o vídeo de Jones Manuel, decifrar por que Jones Manuel diz que Aldo Rebelo não é um desenvolvimentista. Ele diz isso, né, no vídeo dele, porque ele diz que Aldo Rebelo não vai enfrentar o rentismo, o mercado financeiro, né? Tá certo. Mas aí ele chama o Aldo Rebelo de agrodesenvolvimentista, e Jones Manuel não seria o agro, seria o industrial. Mas Jones Manuel tá errado, porque quando Jones defende a rota da seda, o que a gente vai fazer explodir aqui no Brasil é o agro. Então, a minha tese aqui no vídeo é que Jones Manuel é muito mais parecido com Aldo Rebelo do que ele gostaria. E daí a razão dele ter feito esse vídeo misterioso que nós vamos analisar, em que ele tenta se descolar do Aldo Rebelo. E Aldo Rebelo trata-se de um fascista, como a Letícia colocou muito bem no começo do vídeo, no Blue Sky. E tanta coisa que eu tava... Juca Kfouri, né? Então eu tava com isso na cabeça e aparece Juca Kfouri. Juca Kfouri é um lulista que também está equivocado, porque ele compara Aldo Rebelo com o personagem Policarpo Quaresma, né? Tá errado, porque Policarpo Quaresma termina como um adorador dos indígenas, enquanto que Aldo Rebelo é o algoz, é o inimigo dos indígenas. Aldo Rebelo estava na fase Policarpo Quaresma quando queria criar o dia do Saci, quando queria proibir que a gente falasse internetês derivado do inglês, mas ele transitou para uma fase genocida, que defende garimpeiro dentro de terra indígena. E isso não tem nada a ver com o Policarpo Quaresma. Porque é o nacionalista extremado? É um nacionalista extremado, isso é uma característica do fascismo, mas também entreguista, né? Porque ele defende que as mineradoras, ele defende o agro, ele defende essa merda toda que vai acabar com o nosso país. Então não dá para chamar de nacionalismo, né? Uma pessoa que defende a destruição da floresta amazônica, que vai ser o triste fim do povo brasileiro,
né? Agora, por que o Juca Kfouri não consegue fazer essa crítica dessa forma que eu estou fazendo? Porque o Lula é outro desenvolvimentista. E Juca Kfouri é lulista até o osso. Né? Que, aliás, lembremos, um dia processou Milor Fernandes, porque ele, Aldo Rebelo, propôs na Câmara uma legislação em que proibia o uso de termos estrangeiros na língua portuguesa, nos jornais, na imprensa, não podia usar delivery, não podia usar abajur, não podia usar pneu, tinha que ser tudo em português raiz. E o Milor disse que não passava de uma idioletice. E ele entendeu como idiotice. E processou o Milor Fernandes. Evidentemente, perdeu. Agora imagine você processar um gênio da raça. E ele virou isto que virou. Porque não é que ele virou um crítico do governo. Porque, bem-vindos os críticos. Ele virou um homem de extrema-direita. Ele que eu conheci numa campanha, acho que nenhum de vocês chegou a ver, andando pelas ruas de São Paulo, pedindo o impeachment de Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato de FHC. Foi o grande mote. Era uma campanha de 30 segundos que tinha o horário do PCdoB, em que o Aldo andava pela rua e pedia o impeachment do Fernando Henrique. Foi ministro da Defesa, ficou todo mundo pasmo, dizendo, nossa, a Dilma pôs um cara do PCdoB para tratar, e se deu bem. Se deu bem porque nunca teve nada de comunista, né? Pô, ele ficou amigo aqui da turmona do agro, os maiores latifundiários aqui da cidade, da frente da Amazônia, não tem nada de comunista. Então é claro que ele se deu bem com os militares, né? Ele fez um sucesso danado aqui na cidade. Eu fui ver a palestra dele, fui como infiltrado, né? Até me oferecer, fui buscar, ele trouxe um monte de livro para vender. Eu ajudei a buscar os livros que estavam no porta-mala do carro. Só para chegar junto e ver de perto. Mas depois ele foi caindo. Ele foi o relator do novo Código Florestal, abrindo as portas para o agronegócio, para o ogronegócio. Olha só como o Juca Kfouri tem uma visão equivocada, né? Ele falou, olha, a Dilma chamou ele e depois ele foi caindo. E ele foi o relator do Código Florestal. Ele trabalhou para Dilma. Isso foi um trabalho coletivo dele e de Dilma. O que Dilma pensa de meio ambiente? Dilma é responsável pela construção dessa hidrelétrica de Belo Monte aqui do meu lado, Juca. Então, depois ele foi caindo. Não, ele é o que ele sempre foi. E serviu ao PT para destruir o nosso Código Florestal. Sabe? Não dá para tirar a culpa de Lula e Dilma de tudo. Ele está passando qualquer limite. Ele pegou a biografia dele, rasgou, fez picadinho, botou fogo e deu descarga. É uma coisa incrível o que faz Aldo Rebelo consigo mesmo. Eu gosto. Para quê? Ele vai ganhar a eleição da democracia cristã? Ele é o novo Emael, o democrata cristão. Ah, que pena, que lástima. Pois é, Aldo Rebelo é um nojo. Mas o Juca Kfouri não conseguiu falar do principal, sabe? Se ele foi um mau ministro do esporte lá atrás, isso não interessa. O problema é que Aldo Rebelo agora, ele é o queridinho desse agro, desse pessoal que quer minerar tudo, que quer transformar tudo em fazenda. Agora o Juca Kfouri não pode falar disso. Por quê? Né? Porque o Lula não fica muito atrás também, sabe? Na ação em relação... Pô, tá pavimentando a BR-319. Mas aí eu tava nessa, né? E tinha visto o Juca Kfouri, aí falei, vou ver tenho que ver o Jones Manuel e fazer um vídeo sobre isso. Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: não existe e não existirá uma direita desenvolvimentista no Brasil. Eu acho que o Jones Manuel faltou na escola no dia que explicaram o que é tema, né? Porque ele sempre fala o tema do vídeo de hoje, aí ele fala o título. O título é uma coisa, o tema é outra. Aí agora ele falou a conclusão.
O tema do vídeo de hoje é: não existe e não existirá uma direita desenvolvimentista no Brasil. Isso nem pode existir, isso é a sua conclusão, isso não é o tema. Aí ontem eu tava arrancando capinha aqui, né, e combinando com o pessoal do canal, né, quando chegar em casa eu vou tomar um banho e tal e vamos fazer a live react desse vídeo do Jones Manuel, né, entender por que o Aldo Rebelo, que estava na capa, não é considerado desenvolvimentista de acordo com Jones Manuel. E aí quando eu ia ligar a live, o que acontece? Eu vejo o Breno Altman tá falando, tá entrevistando o Aldo Rebelo. Breno Altman gosta de um tipinho desse, né? Outro dia tava entrevistando o cara lá da Nova Resistência. É chegado num fascista, né? Puta merda. Aí entre ver o Jones Manuel falando do Aldo Rebelo ou o próprio Aldo Rebelo, falei, ah não, vamos lá pro Breno Altman. Boa noite, hoje é 2 de fevereiro de 2026. Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais um episódio do programa 20 Minutos. Ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Antes fosse 20 minutos, o negócio foi 1h30, né? E não tem a menor condição de eu ficar vendo isso tudo aqui com vocês. Quando eu liguei o ao vivo, ele já estava meio acabando, né? Aí o Aldo Rebelo falava assim, o pessoal da batalha dos guerrilheiros do Araguaia estavam certos, o Aldo Rebelo falava, porque a ditadura era um regime de exceção, criminoso. Aquelas coisas que o pessoal da esquerda ouve e fala, nossa, que beleza. Né? E depois teve até um game, né? O Breno Altman perguntava, quem é mais importante pra você? Dom Pedro ou Zumbi dos Palmares? É Dom Pedro. Agora, Dom Pedro ou Tiradentes? Sabe aquela coisa gamer, né? Que o pessoal fala, o que você gosta mais, né? Cachorro quente ou batata frita? Batata frita. Batata frita ou hambúrguer? Não, agora é hambúrguer. Hambúrguer ou sorvete? Não, ainda tô com hambúrguer. Só que isso em forma de figuras históricas. Que coisa ridícula. Dilma, ex-presidente da Câmara dos Deputados e agora pré-candidato ao Palácio do Planalto, Aldo Rebelo construiu uma das trajetórias mais singulares da política brasileira. Originário da esquerda marxista, por muito tempo um dos principais líderes do Partido Comunista do Brasil, tornou-se ao longo dos anos um dos principais defensores do nacional-desenvolvimentismo e um crítico contundente do progressismo contemporâneo. Um algoz dos povos indígenas você não vai dizer, né, Breno? Porque você é outro que entrevistou lá o fascista lá que defendia o marco temporal e não falou nada. Nesta entrevista, vamos percorrer sua biografia, suas rupturas e permanências, sua avaliação do governo Lula, sua posição sobre temas internacionais sensíveis e, sobretudo, suas razões para entrar na corrida presidencial de 2026. Uma conversa direta sobre o projeto de país, impasses e caminhos possíveis para o Brasil. Fiquem conosco, já vamos começar. Boa noite, Aldo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma honra ter você aqui para uma entrevista. Muito obrigado pelo convite, Breno. Parabéns pelo teu trabalho aqui no nosso Opera Mundi. E é o reencontro, né? Nós já fizemos esse encontro, esse debate, e é uma alegria poder voltar a fazê-lo. Então o Aldo Rebelo tem aquela fala protocolar, assim, que encanta as mentes simplórias, né? Nossa, como ele é importante, né? Foi ministro, foi presidente da Câmara, e olha como ele fala de um jeito chique, bonito, respeitoso, né? E cita figuras históricas, né? E fala do tempo da UNE, do PCdoB. Parece um cara, assim, ponderado mesmo, ele quer o bem do Brasil. Conhecemos já há muitos anos.
Desde o século passado. Exatamente. Não é? Desde o século passado. Aldo, por que você decidiu disputar as eleições presidenciais de 2026? O que você tem a apresentar diferente das demais candidaturas que estão na mesa? Eu creio, Breno, que posso apresentar o que reuni ao longo da minha vida e da minha experiência política. Eu fui militante do movimento estudantil, o que, no meu tempo, constituía uma bela escola. Então ele se vale o tempo todo desse passado na Uni, né? Ele sempre fala disso, né? E o pessoal mais reacionário, quando vê ele falando assim, ao mesmo tempo defendendo eles, o pessoal pira. E essa indefinição, você vê que muita gente não consegue entender que ele é de extrema direita, que nem a Letícia falou ali na postagem dela no Blue Sky. E essa indefinição é típica do fascismo. Então, o fascismo, ele é de direita, mas ele se disfarça de esquerda. Intelectual e política. Eu fui diretor de centro acadêmico, fui presidente da Uni, fui vereador em São Paulo, fui deputado federal, fui o líder do governo do presidente Lula, fui o primeiro coordenador político do governo, fui ministro em várias pastas no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma. Ele ter sido líder do governo, ministro de Lula e Dilma, não mostra que ele é de esquerda. Na verdade, mostra que Lula e Dilma não são tão de esquerda assim quanto a gente imagina, né? Eles têm as suas conexões com a turma que quer mais barrar todos os rios, transformar tudo em soja, né? Agora o Lula tá bombardeando, tá dragando Tapajós, bombardeando Tocantins, sabe? Então existe uma afinidade entre Lula, Dilma e Aldo Rebelo, mas é pela via da destruição dos povos e da natureza. Acumulei uma experiência e acumulei também visões do Brasil, em todas essas áreas onde eu atuei. E quero emprestar essas visões, essas ideias, essas convicções num momento muito difícil da vida do Brasil, numa encruzilhada histórica que estamos vivendo, num período de desorientação. Momento difícil do Brasil pelo colapso climático, do Brasil e do mundo. Tá? Esse é o momento difícil. Vê se ele vai falar disso. Claro que não, imagina. Absoluta sobre os caminhos, os rumos, numa conjuntura internacional instável, de muita insegurança, de muita imprevisibilidade. O que o Brasil vai fazer diante de uma situação mundial tão conturbada, tão carregada de incertezas, e uma situação interna também de divisão, de falta de rumos, de desorientação. Viu como ele fala de forma indefinida sobre a situação mundial, incertezas, inseguranças, e no Brasil ele fala em divisão, né? Então, porque essa é a proposta dele, ele quer romper a divisão. Ele quer fazer o link entre a esquerda e a direita, né? Ele já tem os corações da turma do agro, né? Agora é só ele aparecer muito aí no Breno Altman, falar do tempo da Uni, defender os guerrilheiros do Araguaia, que ele bota um pé na esquerda. Eu quero emprestar a minha experiência e as minhas ideias a esse debate e a esse momento. E a melhor forma de fazê-lo, eu percebi que é com uma pré-candidatura e uma futura candidatura à presidência da República. É aí onde vai se dar o principal espaço do debate sobre os rumos do Brasil. Por que candidatar-se pela democracia cristã, você que foi um histórico militante comunista? Não é contraditório? Não vejo nenhuma contradição. Por quê? Porque o Democracia Cristã foi o partido que me ofereceu uma legenda. E, além da legenda, me ofereceu a liberdade para propor uma plataforma, um programa, as ideias, sem qualquer tipo de condicionante, sem restrições. É um partido modesto, nós não temos bancada, nós não temos fundo. Olha, eu não vou assistir essa conversa de comadres até o fim e nem vou fazer com que vocês assistam, né? Eu tenho certeza que ele não vai falar dos povos indígenas, ele não vai falar dos garimpos invadindo as terras indígenas, ele não vai falar do problema do desmatamento da Amazônia, nem Breno Altman vai perguntar. Então, vamos voltar lá pro Jones Manuel.
Camaradas, tem um tema que eu já debati várias vezes em vídeo no canal, nunca um vídeo específico, né? Mas já passei pelo tema várias vezes. E eu tava vendo um vídeo do Frederico Krepp, que como sempre faz um debate muito qualificado. E o Krepp tava debatendo o seguinte, a frase... Esse Krepp Suzete é outro aí, que é bem ligada a essa turma aí, Ciro Gomes, PDT, essa turma que não tem apreço nenhum, que fala das terras raras como recursos estratégicos e não lembra dos povos indígenas, das terras indígenas invadidas pelas mineradoras. Krepp foi: a esquerda brasileira tem muita sorte que não apareceu ainda uma direita desenvolvimentista. Então essa é a tese deles, que não existe uma direita desenvolvimentista. O que é ser desenvolvimentista? Construir Belo Monte é desenvolvimentismo? Aparentemente parece, né? Aí então Aldo Rebelo, que defende converter essa porra toda aqui em soja. Se não existe uma direita desenvolvimentista, ou ele não é direita, né? Ou ele não é desenvolvimentista. E aí, apesar do Aldo Rebelo estar na capa do vídeo do Jones Manuel, você tem que ouvir o cara falar durante uns... Nossa, ele teoriza, ele enrola, ele vai, ele vem. E o vídeo dele é todo picotado, não sei se vocês já repararam, né? Eu, pelo menos, quando corto, eu inverto a câmera. Se eu tô filmando pra lá, eu passo a filmar pra cá. Se eu tô pra cá, eu vou pra lá. O dele não, parece que é pra fingir, porque ele fica assim, camarada, toque, toque, toque. Repara, não tem 15 segundos sem um corte. Será que é dirigido? Eles falam assim, Jones, fala isso. Então ele lê no papel e aí depois vai. É um negócio meio... Enfim, o fato é que foram longuíssimos minutos para chegar na parte que ele finalmente vai dizer por que Aldo Rebelo, na verdade, não é desenvolvimentista. Eu já fiz essa frase também, né? Já falei isso. Só que aí, no final do ano passado, inclusive, eu tava conversando e aí eu me coloquei a tarefa de refletir por que não existe uma direita desenvolvimentista no Brasil. Em que sentido? Veja, ainda... Jones, vamos lá. Eu sei que você não vai me ouvir porque você só conversa com quem tem tanta ou mais audiência que você. Mas olha só, você vai refletir sobre por que não existe uma direita desenvolvimentista no Brasil. Eu sou biólogo, eu sou um cientista, vamos dizer assim, né? E se você começa em refletir por que não há uma direita desenvolvimentista no Brasil, você já começa com a pergunta errada. Você tem que primeiro pensar, né? Dá para chamar de desenvolvimentismo isso que as pessoas de direita fazem? Quer dizer, quando o cara quer pavimentar a Transamazônica, quando o cara quer construir ponte, hospital, escola, ele não é desenvolvimentista? Não é. Então o desenvolvimentista tem que ser só igual o que você pensa. Então você quer redefinir o desenvolvimentismo para dizer que o Aldo Rebelo não é desenvolvimentista, o Maluf não era desenvolvimentista, ninguém é desenvolvimentista. Só quem é desenvolvimentista é o Jones Manuel, alguns web comunistas, talvez o Luiz Carlos Prestes, né? Alguma outra figura histórica. O resto ninguém é desenvolvimentista. Só você que é isso? Ainda é majoritário no povo brasileiro uma opinião contra a privatização, em defesa do Estado tributar mais os mais ricos, né? Os milionários, bilionários, o papel do Estado em garantir serviços públicos essenciais como saúde e educação, um papel mais ativo do Estado na hora de pensar o chamado desenvolvimento econômico e por aí vai. Do ponto de vista da economia, o senso comum do povo brasileiro tende à esquerda, no sentido social-democrata, por assim dizer. Do ponto de vista do que se chama vulgarmente, de maneira equivocada, de costumes, a coisa é um pouco diferente. Então, está dado as condições para uma direita que simule um discurso nacionalista numa perspectiva econômica, de um nacionalismo econômico, de industrialização, emprego, renda, serviços públicos, mas que seja reacionária ou conservadora. Então, vamos direto para a parte que ele fala do Aldo Rebelo, né? Se você quiser ver completo, você vai lá no canal do Jones Manuel, é o Farol Brasil. Contudo, todavia, a democracia burguesa é, por excelência, um espaço para demagogia. Existe um espaço para demagogia. Então pode sim surgir uma liderança política que se proponha a ser uma mistura de Enéas Carneiro com Geisel emulando Getúlio do Estado Novo, né, que é o que quer ser. Então é agora que entra o Aldo Rebelo, né?
que ele diz que é demagógico, que é uma mistura de Enéas Carneiro emulando Getúlio do Estado Novo, misturado com Geisel. Inclusive o Aldo Rebelo, diga-se de passagem, né? Vamos lá. Só que é um Geisel / Getúlio / JK agrarista, né? Essa é a frase fundamental do vídeo de quase meia hora de Jones Manoel. O Aldo Rebelo é agrarista. E o Jones, ele defende um desenvolvimento industrial. Acontece que Jones, quando defende a Rota da Seda, quando defende os trens chineses cortando o Brasil de leste a oeste, de norte ao sul, ele deveria saber que ele está defendendo o agro. A Rota da Seda é primeiro sobre agro. E Jones, outro dia, estava fazendo uma crítica ao governo Lula, dizendo que Lula não investiu o suficiente na Rota da Seda. Rota da Seda é sobre exportar minério e grãos para a China, terras raras, né? E soja. É sobre isso, né? E Jones Manoel finge que não sabe disso e fica cobrando as ferrovias chinesas. Então a diferença entre Jones Manoel e Aldo Rebelo, eu não vejo, eu acho que é uma diferença de idade. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.